Pronto. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos da turma de Info 2VB e estamos fazendo trabalho sobre o sentido prático da indústria cultural, sociedade de consumo e questões ambientais acerca da matéria de Sociologia 2. Vou falar um pouco sobre a escola de Frankfurt, de forma bem resumida. A escola de Frankfurt deriva do alemão, né, Frankfurt Schule, é a denominação informal para a escola de teoria social interdisciplinar. Ela foi formada basicamente por marxistas, discentes dentro da própria escola, do próprio instituto, da Universidade de Frankfurt. De forma resumida, é isso. Seu contexto histórico. Ela foi fundada, teve seus alicerces fundados em 1923. Nesse ano, Felix Will realizou um congresso acadêmico de sucesso e reuniu os principais pensadores marxistas daquela época. Mas a fundação, o Instituto para a Pesquisa Social, ela se dará somente em 22 de julho de 1924. Pouco tempo depois, com a ascensão do nazismo, o Instituto foi transferido para Genebra, em Paris, e em 1935 foi transferido para Nova York, nos Estados Unidos. Ali será escolhido pela Universidade de Colômbia, até 1953, quando o Instituto para a Pesquisa Social retorna a Frankfurt, definitivamente. Suas principais obras, né? A maior parte dos escritos da Escola de Frankfurt foi publicado na revista científica do grupo Zeitschrift für Sozialforschung. Pouco tempo depois, ela foi denominada por Students in Philosophy and Social Science, né, que do português seria Estudo de Filosofia e Ciência Social. Contudo, algum tempo depois, a teoria crítica, cultura e sociedade, dialética do esclarecimento e mínima moralia. Seus principais pensadores. As principais áreas que a escola abordava era a ciência, política, antropologia, psicologia, economia, história e dentre algumas outras. E seus principais pensadores daquela escola foram Max Hockman, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Frederick Pollack e Erich Fromm. Suas principais características é que foram inspirados por pensadores como Kant, Hegel, Marx, Freud, Weber e Lukács. Os frankfurtianos, como eram chamados, também ficaram marcados pela influência marxista. Contudo, consideraram alguns fatores sociais que o próprio Marx não previu. De forma bem resumida, foi isso. Quem quiser saber mais pode pesquisar no Google, que terá mais informações. Muito obrigado. Bom, a indústria cultural, ela foi um estudo desenvolvido pelos intelectuais da Escola de Frankfurt, especialmente por Max Horkheimer e Theodor Adorno. A expressão surgiu na década de 40, no livro Dialético do Esclarecimento, Fragmentos Filosóficos. O termo designa o fazer cultural e artístico sobre a lógica da produção industrial capitalista, possuindo como corolários o lucro acima de tudo e a idealização de produtos adaptados para o consumo das massas. O que é a indústria cultural? A indústria cultural, nela, se fabricam ilusões padronizadas e extraídas do manancial cultural e artístico. A cultura popular e erudita é simplificada e falsificada para se transformar em produtos consumíveis. Isso provoca a decadência das formas mais originais e criativas de fazer cultura e arte. Estas se mercantilizam sob o aspecto de produtos culturais voltados para obter lucro. Assim, ao submeter os consumidores à lógica da indústria cultural, a classe dominante promove a alienação nas dominadas, que, como resultado, torna os dominados incapazes de elaborarem um pensamento crítico. Os meios de comunicação, eles são ferramentas de propaganda inseparáveis. Eles são responsáveis pela criação e manutenção da crença de liberdade individual, que é aquilo que é livre de qualquer padronização. Elas proporcionam um sentimento de satisfação pelo consumo, como se a felicidade pudesse ser comprada. Na maioria das vezes, os produtos adquiridos não fornecem o que prometem.
Assim, eles iludem facilmente o consumidor, prendendo-os num ciclo vicioso de conformismo. A cultura de massas, que é um produto realizado pela indústria cultural, se originou esse termo no século XIX, sendo utilizado para fazer antagonismo entre a educação recebida pelas massas à educação recebida pelas elites. A expressão passou a designar também o consumo de alguns bens e serviços da sociedade industrializada. Esse termo é visto atualmente por sua natureza comercial e manipulativa, que se consolidou após a Segunda Guerra Mundial. A cultura de massa, ela é realizada pela indústria cultural, tendo como intuito atingir a massa social. Portanto, ela é o meio e o fim pelo qual se submetem as mais variadas expressões culturais a um ideal comum e homogêneo, tendo como prioridade de absorver os antagonismos e transcender distinções sociais, étnicas, sexuais, etárias e etc., transformando-os em produtos para o consumo. Resumindo, ela é um produto padronizado e predefinido para o consumo imediato, sendo muitas vezes considerada como algo trivial, como ouvir uma música ou assistir um programa de televisão. Contudo, isso gera o mesmo efeito nos consumidores, os quais são induzidos a desejos e necessidades superficiais. Ela agrada a grande maioria dos consumidores, porém, na verdade, ela mascara os interesses de lucro fácil e garantido para os referidos conglomerados midiáticos mundiais. Portanto, isso explica o caráter mercantil, alienante e manipulador da indústria cultural, sendo a principal responsável pela padronização dos indivíduos em nome do lucro e em detrimento do real valor artístico do produto, sugerindo a simplificação dessas culturas para vendê-las em larga escala, segundo a lógica do capitalismo industrial e financeiro. Bom, e com a indústria cultural surge a sociedade do consumo, que é um termo utilizado para designar o tipo de uma sociedade que se encontra numa avançada etapa de desenvolvimento que ocorreu de forma mais completa a partir da expansão da atividade industrial ao longo do século XVIII, XIX e XX, e vem se espalhando até os dias de hoje. A sociedade do consumo se caracteriza pelo consumo massivo de bens e serviços disponíveis graças à sua elevada produção. As suas principais características são que, para a maioria dos bens, a sua oferta excede a procura, levando as empresas a recorrerem a estratégias de marketing agressivas e sedutoras que induzem o consumidor a consumir, permitindo-lhes escoar a sua produção. Algo que ajudou bastante a realização do crescimento da sociedade do consumo foi a mundialização e a globalização, que é o processo da entrada de fatores sociais, culturais, tecnológicos, econômicos e etc. Entre países diferentes, fazendo com que pessoas do mundo todo entrem em contato, tanto socialmente como economicamente. Então, um produto que é fabricado na China é facilmente importável para o mundo todo, fazendo com que outros países vendam para a sociedade com um preço elevado e um alto nível de marketing. Os seus principais malefícios, talvez o principal, seja a degradação do meio ambiente como um todo, além de que para a realização dos produtos é necessária a extração de algum material natural. O alto índice de poluição só vem crescendo nos últimos anos, nos últimos tempos, e isso vem elevando a temperatura da Terra em alto nível. Com isso, o ser humano é o principal responsável pelo aquecimento global. O consumismo... Peraí, um minuto. Pronto. O consumismo também causa consequências à sociedade, já que contribui para o processo de degradação das relações sociais e, além disso, o consumista sofre processos de alienação e oniomania, que é um distúrbio caracterizado pela compulsão de gastar dinheiro. E algum dos benefícios da sociedade do consumo é que ela estimula a criatividade e a inovação. Por exemplo, as empresas devem continuar a oferecer novos bens ou serviços para incentivar as vendas em curso. A única forma de proporcionar oportunidades como esta é investir em produtos de investigação e desenvolvimento.
Os consumidores estão sempre à procura do próximo produto que resolva melhor os seus pontos de dor, seja mais barato ou ambos. E também estimula o crescimento econômico, quando são exigidos bens ou serviços na sociedade. Então, as empresas têm de trabalhar mais para produzir esses artigos. Cria um ciclo interminável de compra e venda que permite o crescimento da economia. Ou seja, isso faz com que aumente os níveis de produção, que isso conduz a mais empregos. O aumento do emprego conduz a melhores salários nas comunidades locais. Salários mais elevados conduzem a mais despesas. E à medida que esse ciclo continua crescendo, o nível de vida aumenta continuamente. Esse processo cria mais segurança doméstica, alimentar e de emprego para a população como um todo. Obrigado. Isso foi um resumo da sociedade do consumo. Bom, agora eu vou falar das questões ambientais, que são a consequência da sociedade de consumo, que ele acabou de falar, né? As consequências do consumismo. Apesar de existirem muitas leis e acordos governamentais, ONGs, iniciativas, que visam proteger o meio ambiente e os recursos naturais, o modo de vida consumista continua degradando a terra, infelizmente. Aqui, por exemplo, existem alguns tópicos que servem para provar esse fato. Primeiro é a poluição do ar, que é responsável pela morte de mais de 6 a até 7 milhões de pessoas no mundo por ano. No Brasil, por exemplo, morre cerca de 50 mil pessoas por ano, segundo os dados do Observatório do Setor. O segundo tópico é o desperdício de alimentos, que atualmente, em nível global, 33% dos alimentos comestíveis são despejados, e é irresponsabilidade demais. Por exemplo, 55% é de países muito desenvolvidos esses desperdícios. No terceiro tópico é a falta de água potável, que mata mais de 780 mil pessoas por ano, segundo o Istoé.com, com doenças que poderiam ser evitadas, como, por exemplo, a diarreia. O quarto tópico é o problema do plástico. Mais de 8 milhões de pessoas, mais de 8 milhões de toneladas por dia são despejadas no fundo do mar. O lixo marinho é um problema muito sério, porque ele ainda não tem um acordo global entre os países para diminuí-lo. O quinto tópico são as mortes por causas ambientais, que matou mais de 12 milhões de pessoas no ano de 2012. Isso dá cerca de um quarto das mortes no mundo. E o último tópico é o lixo eletrônico, que é despejado mais de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico tem pelo mundo. Apenas 20% desse valor é reciclado de forma correta, que isso pode gerar lucro para empresas que aproveitam muito bem essa reciclagem. Por exemplo, você tem um produto, joga no lixo, essa empresa vai lá, recicla e aproveita materiais daquele produto para fazer outro produto tecnológico. Essa reciclagem pode dar muito lucro, só que ainda não é muito bem visto no mercado. Bom, agradecemos a atenção, né? E isso aí foi um breve resumo sobre esses tópicos, um breve resumo que nós fizemos e espero que todos tenham gostado e até a próxima.